O pessoal vai entrando aí novamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, a outra live está sendo salva ainda. Deixa eu convidar novamente ele aqui. Pronto. Convidar o senhor, pastor. Estou aguardando ele entrar aí. Ótimo. Deixa só o pessoal voltar para o senhor continuar a história. Amém, amém. Pois é, o senhor tem 3 missões aí. Essa, falar o resto dessa história. Hum, O senhor cantar um trecho de música aí. ah, O senhor é cantor sim. também? Não, eu sou péssimo em cantar. Ah, mas Então eu tá posso certo. cantar uma frasezinha de alguma coisa na língua nacional daqui. Tá certo. Pronto. Só mais uns minutinhos do pessoal entrando Ok. aqui. Deixa eu aqui, deixa eu dizer, aqui são 6h30 da manhã. Então, eu estou, eu estou aqui, então assim, desde as 4 que eu acordei. Deixa eu desligar aqui o ventilador. Então eu estou. Aqui são 6h30 da manhã. 6h30, aqui já é a quarta-feira para mim. Tem gente que está me pedindo o versículo, daqui a pouco eu coloco. Tem gente que está. Então, assim, olha, vocês ouviram até o momento a história, eu estou contando, né? ah, a história do Mário agora. Ok, missionário? Ok. Pode começar. Ok. Então, queridos, antes antes de reiniciarmos a live, eu contei que minha primeira experiência quando eu cheguei aqui foi em 2014, foi 2013 ainda, final de 2013, que eu tive a minha primeira experiência para compartilhar com um muçulmano. Eu ainda não trabalhava com tradução da Bíblia e interessante que, como eu falei, eu estava cheio de medo, mas naquele dia Deus me deu uma coragem. Deus me deu uma coragem e eu disse, não, eu vou. Quando ele me fez a pergunta, o Mário, eu estou contando a história do Mário, quando o Mário me fez a pergunta sobre o Natal, aí eu disse, eu não posso desperdiçar essa oportunidade. E eu disse, aconteça o que acontecer, eu vou falar de Jesus. E eu falei, pode me denunciar, pode fazer o que for. Então vejam bem que não é tão fácil assim, viu, queridos, compartilhar o evangelho aqui. Então, aí o que aconteceu quando eu contei a história do sacrifício de Abraão, apontei para Jesus como sacrifício perfeito, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Aí eu falei de João, né, que João, quando João, o profeta João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu fiz essa conexão com o sacrifício de Abraão, porque ele conhece a história de Abraão. Pronto, o próximo passo foi assistiu o filme Jesus. Ele assistiu o filme Jesus, e interessante que no filme Jesus, que é o filme de Lucas, o mais que é traduzido para mais de 1.800 línguas, que inclusive já foi traduzido para o povo que eu trabalho. Então esse filme é muito bom porque ele é muito baseado no livro de Lucas. E antes do filme começar, tem a introdução, que é contando sobre a queda, a criação, a queda, e passa a parte do sacrifício de Abraão. É interessante que aí ele lembrou, e ele falou, olha, igual como você, ele falou assim, como você me contou, ele falou assim para mim, ele estava em minha casa. Depois disso, irmãos, que ele assistiu o filme Jesus, ele direto me pedia para eu
falar de Jesus. Toda vez que eu ia na loja dele, ele me pedia para eu contar sobre Jesus e sobre a ressurreição, porque a ressurreição de Jesus é algo fantástico, eles não sabiam dessa parte. Primeiro, eles não creem que Jesus morreu. Eles sabem assim, no livro deles fala sobre Jesus como um profeta que faz milagres, mas sobre morte não tem. Veja bem, a morte de Jesus é importantíssima para a nossa reconciliação com Deus. A ressurreição de Jesus é importantíssima. Dois elementos principais do Evangelho, morte e ressurreição de Jesus, que é fundamental, entendeu? Para o homem crer em Jesus e ser salvo. Então, o que aconteceu? Então, ele não sabia. Então, aí ele ficou encantado. E é interessante, no vilarejo dele não tem nenhum crente. Não tem nenhum cristão. Ele me contava. E uma vez, quando eu sempre falava com ele, aí a gente começou a conversar. Eu já estava todo mais ousado para contar. E ele falava assim para mim, queridos. Ele dizia, não conta isso para os outros, não. Ele com cuidado de mim, ele dizia que era para eu ter cuidado de não contar o evangelho para outras pessoas, porque eu poderia correr perigo. Era o que ele sempre me dizia. Entendeu? Olha, para mim você pode falar, mas para os outros não. Era sempre que ele me falava. Então, para os irmãos terem uma ideia. Ok. Eu já estava perto de mudar para a ilha que eu estou agora, onde eu trabalho em tradução da Bíblia. Então, antes de mudar, eu tentei dar uma Bíblia para ele. Eu estava com a Bíblia dele, ele não aceitou. Mas por que exatamente ele não quer? Por medo. Porque assim, aqui se uma pessoa dessa se converte, pode acontecer muita coisa. Pode ser expulsa de casa, pode ser expulsa da comunidade, em alguns contextos, em alguns lugares, como acontece aqui. Pode, alguns até morte, porque eu conheço aqui um caso de um amigo converteu e quase morria, entendeu? Por aí os irmãos têm ideia, mas não é o governo que vai matar, é a pressão social, não é de governo que mata, não. Não é a pressão social, ou é a família, ou a comunidade onde ele vai. Então, ela pode ser expulsa da comunidade. Então, ele não quis aceitar, porque ele disse que, né, ele não... Ok, passou-se o tempo, isso foi 2014, vim para a ilha onde eu estou agora, em 2014, e não trabalhando ainda com tradução, e eu orando a Deus, eu tinha perdido contato com dele, e orando a Deus, Deus, me dê algum sinal sobre o Mário. Me deu um sinal sobre o Mário. E meses depois, ele entra em contato comigo para quê? Para me dizer que todos os dias assistia ao filme Jesus. Aleluia. Todos os dias, porque aqui, apesar de ser um país de maioria muçulmana, tem TVs cristãs. Ó, que é como se fosse uma ironia do destino. Tem TVs cristãs e tem uma TV que passa o filme de Jesus todo dia, em várias línguas, cada língua diferente. E ele assistiu e ele falou para mim que cada dia mais se encantava por Jesus. Meu Deus. E ele mandando direto, eu estou assistindo o filme de Jesus. Todo dia ele mandava a mesma mensagem. E me fazia perguntas sobre a volta de Jesus. Era a pergunta que ele mais me fazia. E aí, quando Jesus voltar? Eu falava da volta de Jesus. Eu falava que ele me perguntava muito, explicava para ele. Então eu falava que os seguidores de Jesus vão viver com Jesus para sempre, que não teme o julgamento final, porque assim, na religião deles não existe certeza de salvação. Não existe isso. Eles acreditam na salvação pelas obras. Mas mesmo assim, eles acreditam no esforço pelas obras. Eles acreditam que você tem que fazer o bem, tem que fazer... E vai ser contado no dia do julgamento. E Deus, através daquilo ali, Deus vai dizer se você vai entrar ou não no céu. Então, mas não é uma coisa certa. E ele via, e o que chamou a atenção dele em mim foi a minha convicção. Então, assim, quando a gente evangeliza alguém... A gente tem que ter a convicção, porque assim, Jesus é o Salvador, é o nosso Salvador. Então, assim, essa minha convicção, como é que você vai falar de Jesus para uma pessoa? Se você não tem convicção de salvação. Se você também acredita que a salvação é pelas obras. Se tu acredita que a salvação é pelas obras, tu não tem convicção de salvação. Então, essa convicção, que foi justamente, isso tem a ver também com o meu testemunho pessoal de vida, que quando eu era criança... Eu ia para a igreja, mas não tinha convicção de salvação. Por quê? Porque eu achava que a salvação era pelas obras. Mas o que mudou a minha vida e o que me fez pregar o evangelho desde criança foi o quê? A convicção de que só Jesus salva, que Jesus é esse caminho. Então isso me levou me fez
o que Deus está fazendo hoje na minha vida. Está aqui pregando o Evangelho. Essa convicção da salvação somente em Cristo. Então, isso falta na religião do Mário. Então, o que aconteceu aí? O Mário via essa convicção em mim. Então, isso chamou a atenção dele. Então, depois disso, assim, ele comunicando, aí ele falava para mim, fazia pergunta. Então, para mim, aquilo ali foi um sinal. Ó, Jesus, a semente ainda tá. Então, assim, ele casou. Então, pelo fato dele ter casado, então as nossas conversas diminuíram. Por quê? Porque talvez por medo da família da esposa, mas graças a Deus, todas as vezes que eu peço um sinal a Deus, Senhor, tem muitas pessoas, inclusive de Camaquã, que estão orando pelo Mário. Aleluia. Que estão orando pelo Mário. Então eu peço, Senhor, me dê um sinal. Aí Deus de vez em quando me dá. Por exemplo, tem pouco tempo que o Mário mandou uma mensagem para mim. E a minha oração, pronto, o meu outro pedido de oração, em relação específica do Mário. Orem pela conversão do Mário, porque ele é uma pessoa interessada em Jesus. Então, assim, a questão é o medo entendeu? De deixar, porque então assim, tem que ter uma convicção. Então peçam para Deus se revelar a ele. Ah, interessante que no dia que ele mandou a mensagem dizendo que estava assistindo o filme de Jesus, ele falou assim: Jesus é o Cordeiro Perfeito de Deus. Ele falou isso para mim. Ele conectou a história de Abraão com o sacrifício de Jesus, porque na maioria do pessoal da religião dele, não faz sentido Jesus ter morrido na cruz. Não faz sentido algum. Então, para ele começou a ter sentido, porque ele tinha também me feito essa pergunta. Ele tinha me feito a pergunta, porque uma vez ele viu, em alguns lugares, a imagem, né, a imagem de Jesus na cruz, assim, dos católicos usam. Então, a cruz vazia que alguns usam. Aí ele me perguntou qual era o sentido da cruz. Eu aproveitei esse elemento, como fez o apóstolo Paulo, o Deus desconhecido, aproveitei esse elemento da cruz, de Jesus ali na imagem da cruz, aproveitei e falei, não, você sabe por que aconteceu isso? Aí eu contei o evangelho usando o objeto, a cruz, entendeu? Para ele, porque para ele não faz sentido Jesus ter morrido. Então, assim, aí ele casou, as histórias se tornaram, mas mesmo assim, ele não se converteu ainda, mas ele está interessado em Jesus. Então, no final desse mês, acho que amanhã, vai haver um ritual de novo, amanhã, dia 31, vai haver o ritual de novo que eles fazem anualmente, o ritual do sacrifício, que é que na religião deles, eles honram Abraão como profeta. Então, eles relembram o sacrifício de Abraão, mas eles não sabem o sentido de nada disso. Eles só fazem por imitação. Então, a esses que eu tenho, ao Mário especificamente, eu peço que orem, meus queridos, para que ele tem a oportunidade de conhecer a Jesus pessoalmente. Quando ele relembrar, quando ele for lá para o evento e ver de novo esse ritual, ele já sabe o sentido do ritual, porque eu já expliquei. Então, peçam para Deus amanhã, no dia 31, trazer à memória de Mário o Jesus, o sacrifício perfeito. Porque eu digo a Deus a todo dia. Deus, tem muita gente no Brasil que está orando pelo Mário. Então eu creio. Então, assim, Deus sempre tem dado sinais que a semente está lá. Porque eu sempre, Senhor, já tem tempo que eu não posso me comunicar com o Mário. Mas graças a Deus, de vez em quando, ele manda uma mensagem. Mas pela questão do medo, o receio, né? Porque, né, a família da esposa. Então ele evita agora, mas mesmo eu vejo, quando eu vejo eles comunicando comigo, eu vejo que ele quer, é como se entre linhas ele dissesse que ele ainda está sedento. Então, assim, esse é meu pedido de oração. Orem pelo Mário, principalmente amanhã. Amanhã é o dia do sacrifício. Dia 30, no caso, para vocês ainda é dia 30, vai ser. Sim, mas vai ser 31, vai ser a data 31, vai ser pela manhã, que vai ser a noite aí do Brasil. Vai ser noite do Brasil, que vai ser mais ou menos esse horário. 30 ainda no Brasil. Orem por ele, porque ele vai. 31 no Brasil, quero dizer. Sei lá, ok, porque eu confundo ainda os horários. Mas é ok, de hoje para amanhã, orem, porque para que ele seja relembrado sobre isso. Então, essa é a história do Mário. Tem mais alguma pergunta? Perguntar ao senhor, assim, em relação à sua vida e à igreja, como são os cultos? Quantas vezes por semana? Tem muita gente na igreja que vocês congregam? Entendi. Então, como eu estou dizendo, aqui eu não trabalho diretamente com implantação de igreja. Eu trabalho
com uma organização que nós ajudamos a igreja local no Ministério de Tradução da Bíblia. Ou seja, nós trabalhamos em providenciar a palavra de Deus na língua local. Ok. Qual é a minha participação nisso? Quando eu estou no vilarejo, o que é que eu faço? É normal, é basicamente, só que assim, a frequência de cultos não é muito como no Brasil. Outra coisa também, a igreja da comunidade, assim, questão de oração é muito pouco. É uma igreja, infelizmente, é uma igreja que não ora. Quase que não ora. Eu tentei iniciar uns trabalhos de oração. Eles até fazem reuniões de oração, mas não chega a ser oração. Assim, é aquela coisa muito rápida, ora por pedidos, ok. Mas assim, alguns especificamente, e alguns obreiros que Deus usa lá, tem alguns que Deus tem usado com muito poder, tem sim, meio a tudo isso, tem. Mas assim, mas no geral, é uma igreja que não ora. Não, é uma igreja que não ora, que não tem hábito de oração. Então, assim, tem assim, o principal culto é o domingo. Eu vou contar o meu dia a dia no vilarejo primeiro. Que é, quando eu estou no vilarejo, então, assim, o culto só é no domingo, pela manhã. O culto é pela manhã, como o nosso, igualzinho como o nosso, praticamente. Só não tem oração como a gente tem assim, né? Ora aquela oração rápida. Digamos assim, 2 minutos, vamos orar para começar. Essas orações assim, para começar e terminar culto. E tem um momento que eles fazem, um momento de intercessão, mas é assim, oram, pedido específico. É só isso. Pronto, se é o domingo, ok, é só isso aí. Quando, aí durante a semana, às vezes eles fazem, dependendo do povoado, tem um povoado que eles já fazem, por exemplo, tem um outro povoado que eles já fazem o culto, eles fazem o domingo, mas todo dia eles fazem na casa. Isso é bom. Eu vejo uma coisa muito positiva disso. No outro povoado, eles só fazem dia de quarta-feira, um culto de oração na casa da família. Então é basicamente isso, é muito simples. O culto, assim, não tem nada muito. É muito parecido com o nosso. Sim, mas tem uma coisa que eu gosto do culto da igreja indonésia, do contexto. É assim, é que por exemplo, eles vão dar avisos, né? A maioria das igrejas da Indonésia, uma coisa que eu gosto é isso. Os avisos são dados todos antes da palavra. A maioria. Claro que tem uma outra que não segue esse. Mas é uma coisa que eu gosto e que seria uma coisa interessante para as igrejas do Brasil. Por exemplo, antes de pregar a palavra, eles dão todos os avisos. Depois dos avisos, eles cantam louvor para poder voltar ao clima. Depois do clima, do louvor, aí volta a pregação. Pronto, terminou o culto, não tem mais aviso. Por quê? Quando as pessoas vão para a igreja, elas vão com o quê? Com a última mensagem, o quê? A palavra. Então, isso é um ponto muito positivo que tem aqui na igreja local. E que seria bom seguir pelas igrejas do Brasil. É muito interessante. Outra coisa interessante, pelo fato de ser igrejas pequenas, eu acho interessante. Outra coisa interessante é que eu quero saudar também, tem um pastor Márcio Ribeiro aí de Minas que está acompanhando, tem o meu sobrinho Ziel também, eu estava vendo aí que está na live também o Eric Ronão, filho do pastor Crispim, que é o meu pai, tem o Aislan, meu amigo, então saudar. Então esse é um ponto positivo. Outra coisa, na igreja, no final do culto, por ser uma igreja pequena, por exemplo, o pastor, né, e digamos, talvez o pregador do dia, aí eles vão para frente da igreja, na recepção na frente, e quando o povo vai saindo, eles vão saudando o povo, apertando na mão. Eu acho isso muito bonito. É uma coisa assim, muito bonita da igreja local. Tipo assim, os obreiros, tipo assim, eles não ficam, quando termina o culto, não é assim, todo mundo vai, não. Eles descem do púlpito, não, eles não ficam no púlpito, não tem essa coisa de púlpito. Né? Aqui, o púlpito tem para pregar só e para o louvor, mas todo mundo senta embaixo. Não tem esse negócio de sentar lá em cima, não. Eu acho muito interessante isso também. É um ponto positivo. Então, aí o que acontece? Aí eles vão e saudam todas as pessoas na igreja. Eu acho isso muito bonito, esse contato. Perguntaram aqui sobre o trabalho das crianças. Como é o trabalho com crianças aí? Outra coisa também. No vilarejo que eu trabalho, tem sim trabalho com crianças. Tem um jovem que faz um trabalho muito bom. Em relação, no sentido geral, aqui no país tem um trabalho muito bom com crianças. E tem muito material, muito recurso
tanto de vídeos. Infelizmente, o que eu vejo é assim, que muitos vilarejos não usam. Então, assim, aqui tem muita coisa rica e boa para trabalhar com crianças. Só que, infelizmente, a maioria não usa esses recursos. Muito material bom, enriquecedor infantil. Assim, tem muitos vídeos e bíblicos, assim, sabe? De fundamentação bíblica. Então, assim, tem muito recurso, mas poucos usam. Tem muitos trabalhos, sim. Tem feito no vilarejo que eu trabalho, tem um trabalho, por exemplo, na verdade são simulados. Tem trabalho com crianças, tem um que faz um trabalho mais diferenciado, só que outros é um trabalho mais assim, aquele trabalho só de chegar a cantar e pronto, não, nada mais que isso. Ainda tem, assim, esse também no povoado e em muitas igrejas, do mesmo modo que tem muitos aqueles que têm um chamado, aqui tem muitas pessoas que fazem bons trabalhos com crianças, mas também, por outro lado, o desafio ainda é grande. Tem muitos vilarejos que não tem nenhum trabalho com criança. Ou quando tem, é um trabalho muito, aquilo ali, muito rotineiro. O senhor estava falando que vocês traduziram o livro de Lucas, né? Então o versículo poderia ser desse livro, né? É um texto Ok. que o senhor possa recitar aí para a gente conhecer um pouquinho dessa língua deles também. E Ok. se o senhor se sentir à vontade, pode cantar esse trecho aí que está bom para todo mundo. Ok. Ok, vamos ver. Eu só vou ler aqui um versículo em Lucas 2:10, Lucas 2:10, né? Que diz assim, na língua local, né? Eu não estou lendo na língua nacional, não. Malaikat Nino, Moina, Matolu, Soba, Oku, Nok, Tanon, Gadepagu, Ka, Ingan, Gade Oda, Suanya, An, Sonan. Meu Deus. Traduzindo quer Traduz. dizer assim, mas o anjo disse, não tenham medo, porque eu venho trazer a, a, a boa notícia para vocês. A boa notícia é que vai trazer alegria para todos. Então, essa é a tradução que a gente fez na. Outra coisa que eu gostaria de destacar também. Então, assim, eu não vou contar agora, mas não sei, em outra oportunidade, ou for quem quiser, eu posso mandar depois em texto. Existe um testemunho muito forte, impactante também, é o do Jota, que foi, eu só vou dizer o que, não vou contar os detalhes, é porque eu quis focar o Mário, que ainda não se converteu, para ele se converter, que está interessado em Jesus. O Jota era um muçulmano, se converteu na universidade e eu recebi a missão de discipular. Isso aí foi antes de eu trabalhar com tradução da Bíblia. E eu discipulei ele durante um tempo, houve muitos desafios. A mãe dele odiava crente, aquela coisa toda. Ele passou um tempo escondendo a fé dele. Eu me reunia com ele, eu e ele somente, todo. E hoje, para a glória de Deus, eu consegui. Deus abriu a porta para fazer amizade com a mãe dele na época. Fiz amizade, usando também a poesia. Através da poesia, Deus fez com que o coração dela fosse aberto. Aí eu tracei ela para a Bíblia. E ela, a partir disso, hoje ela gosta dos cristãos. Ela não se converteu ainda, o Jota. Essa é a segunda história que eu não posso contar agora, porque por causa do tempo. Mas para vocês orarem por ele. Então, o Jota, antes eu discipulei ele. Na época, ele escondia a fé porque era perigoso ainda. Mas depois, Carol ali disse que lembra o testemunho de Jota. O Jota, eu discipulei ele por uns meses, ele escondeu a fé por um tempo, por precaução, porque até eu orientei naquele tempo fazer isso, porque a gente estava focando a mãe dele. Aí, graças a Deus, hoje a mãe dele está aberta ao evangelho. O Jota antes não. O Jota, a vontade do Jota era sair do povo dele. Ele tinha raiva do povo, mesmo sendo crente, por essa pressão que ele vivia. Porque ele tinha que estar escondendo a fé, então aí ele não queria alcançar. Hoje, o Jota, o que aconteceu com o Jota é que hoje ele falou para mim que hoje ele quer alcançar o próprio povo dele. A mãe dele já aceita a fé dele, inclusive deixa o próprio Jota orar. O Jota hoje mora no próprio povo, entre o próprio povo, e está fazendo um trabalho entre o próprio povo. Inclusive, hoje o Jota foi consagrado a pastor. Entendeu? E outra coisa, e o Jota, interessante, o Jota, queridos, ele já passou por uma situação muito complicada. Uma das pessoas que ele estava acompanhando uma vez, que supostamente estava interessado no evangelho, que é do povo dele,
e é muçulmano e não pode evangelizar o povo dele, é outro detalhe, essa pessoa ameaçou de denunciar ele para as autoridades. Então esse é o desafio que ele está hoje. Mas o que me alega é que o Jota aqui antes, então assim, eu acompanhei o drama do Jota, eu discipulei ele durante os meses, eu conscientizei ele sobre a necessidade, porque eu disse assim, eu como nativo, eu tenho mais dificuldade, ou eu como estrangeiro, tenho mais dificuldade de alcançar o seu povo, mas eu creio que através de você, o seu povo pode ser alcançado. Como eu sou estrangeiro, existem muitas limitações, limitações culturais, ou da própria língua, e questão por eu não posso, porque eu sou estrangeiro, então isso poderia ter muito problema. Então o que acontece? Através de você, eu vou alcançar o seu povo. Então é o que está acontecendo. Então, Deus me deu, então assim, o trabalho que eu faço aqui, queridos, é assim, por exemplo, é um, mas esse um que for alcançado, vai alcançar, como aconteceu com a mulher samaritana. A mulher samaritana foi alcançada e ela levou outros samaritanos para conhecer a Jesus. Jesus não foi até lá, até os samaritanos, mas alcançou a mulher samaritana. Então é esse trabalho de formiguinha aqui, que não é um trabalho como... Porque assim, tem muitas pessoas que falam, mas você está há tanto tempo, não ganhou tantas almas. Não é assim. Primeiro porque quem converte é o Espírito Santo. Eu não converto ninguém. É o Espírito Santo converte. E aqui tem todas essas barreiras, o desafio. Então, o Jota, hoje, ele está alcançando o próprio povo dele. Ele está acompanhando outras famílias, que é do próprio povo dele, que é muçulmana, que estão interessadas em Jesus, e mesmo correndo risco. E pode salvar a nação, né? Isso. O senhor pode sair, é a palavra que diz, lançando pão sobre as águas. Depois de muitos dias, com certeza vai encontrar. São sementes. Para finalizar, pastor. Sim, outro detalhe, só antes de finalizar. O Jota, ele é de uma etnia, do povo do Jota, que são mais de 400 mil. Mas veja, nesses 400 mil pessoas, não tem 1% de crente. O Jota não tem 10 crentes conhecidos. O Jota é um deles, entendeu? Então, assim, veja bem, 400 mil, uma população de 400 mil, você não ter uma... Porque não pode converter. Então, assim, ok, essa é a minha parte. Só para resumir, além do trabalho de tradução da Bíblia, Deus também tem me dado a oportunidade de discipular adolescentes e jovens, entendeu? Adolescentes e jovens, alguns deles já se batizaram, outros estão aí no caminho, no processo. Eles não são necessariamente do povo que eu trabalho, mas são pessoas que Deus traz até a mim, que são de outras etnias. Então, no momento, eu estou acompanhando 10 adolescentes, 2 deles, especificamente, que são meus afilhados específicos, já se batizaram. Outro, do povo que eu trabalho, que eu discipulava, ele já se batizou esse ano. E outros estão no processo, um outro da outra etnia. Eu ganhei para Jesus em março desse ano, está ativo. Então, assim, durante esse tempo eu estou fazendo discipulado online com eles. Então, assim, é outro. Então, assim, eu tenho esse trabalho também, discipulado online. E fora esse trabalho da tradução, discipulado online, Deus também me deu um outro projeto, que eu vou chamar assim, projeto Anakpaná, que significa flecha. Sim. Que significa flecha, baseado no versículo, os filhos são como flechas na mão do arqueiro, então na mão do valente. Então, assim, Deus me deu um trabalho também, assim, eu tenho ajudado, Deus, pela sua graça, tem me dado a oportunidade de ajudar muitos jovens e adolescentes, desses que eu tenho contato, alguns, para investir na educação. Então, às vezes, direta ou diretamente, muitos jovens de vilarejos, por exemplo, tem um jovem de um vilarejo, pense num vilarejo que nem luz elétrica tem. Hoje esse jovem está fazendo faculdade de arquitetura. Deus nos ajudou, conseguimos pagar a inscrição do curso dele na universidade. Eu consegui uma parceria com um amigo que tem um trabalho em outra região do país. Ele foi para lá. Então, assim, a minha parte foi... paguei a parte da inscrição, gastamos um certo valor para mensalidade dele, inicial, e para inscrição. E agora, através dessa parceria, ele está estudando, e outros que Deus tem nos ajudado. Recentemente, ajudamos uma jovem a se matricular no curso técnico de enfermagem. Então, assim, através desse projeto social também que nós temos feito, que é um trabalho específico que Deus colocou no meu coração, ajudar jovens do interiores daqui
na questão, no acesso à educação, seja diretamente, às vezes, pagando mesmo as mensalidades, ou pagando a inscrição, ou, dependendo do contexto, a gente fazendo parcerias com outras. Quando Deus abre, vai depender da forma como Deus vai abrir as portas. Então, inicialmente é isso. Eu quero agradecer, né, por vocês estarem me ouvindo, por você, Rayane, pela... Se tiver mais perguntas, ok. Só uma palhinha agora. Tem uma música que a Carol conhece, outros. Senhor, por Mário e por Jota. Ok. Aí tem assim, Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Então, esse hino é na língua nacional. Há pouco eu li um versículo na língua local. Agora eu estou cantando na língua nacional, para vocês verem a diferença. Então, esse hino fala, andando com Jesus todo dia. Andando com Jesus na alegria ou na tristeza. Andando com Jesus todos os dias. É isso que eu cantei agora. Amém. A gente vai abençoar a sua vida orando agora, pastor, orando pelo seu ministério, por essas vidas que o Senhor pediu, né? Eu queria que você que está aí na live, que você orasse comigo nessa hora. Eu quero já deixar o nosso desafio de hoje. Todo dia, pastor, a gente está deixando um desafio aqui missionário. Amém. E ontem, missionária Mila, nós lançamos o desafio para que você pudesse ser bênção de Deus, doando algo para alguém. E hoje, em especial, eu queria que você, ainda hoje à noite, ou até as primeiras horas do dia de amanhã, gravasse um áudio de oração para alguém que ainda não serve a Jesus, né? Fizemos essa experiência na igreja. Muito bem. Então, eu queria convidar você que está aqui na live, que você fizesse um áudio para alguém que não serve ao Senhor ainda, um amigo seu, ou alguém que está afastado da presença do Senhor, orando por ele, entregando essa vida ao Senhor, para que Deus possa guardar nesse tempo e abençoar ainda mais. E vamos orar pelo pastor aí agora. No final, eu vou deixar seu Instagram aqui também, para o pessoal que quiser te acompanhar, certo? E com certeza assim, Deus vai continuar te dando graça aí nessa caminhada, e Deus vai fazer muita coisa ainda, pastor, para a glória do nome dele. Amém? Um outro pedido de oração específico que eu peço. Eu acho que eu estou repetindo, talvez. No próximo ano, nós planejamos iniciar a tradução de todo o Novo Testamento na língua local. Então, esse é um grande desafio, porque trabalhar com tradução da Bíblia é um pouco desgastante. É muito desgastante. Amém. Vamos orar agora. Amém. Glória a Deus. Amém. Feche os teus olhos aí, queridos, aonde você está, e vamos interceder. Pai, nós louvamos o teu nome. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de conhecer outros povos, outras culturas, Pai, saber que a tua multiforme graça alcança, meu Deus, Pai, fronteira, Senhor, e a oração, ela vai aonde aviões não chegam, e nós queremos orar nessa hora. Quero abençoar a vida do pastor Jonathan, Senhor, eu quero abençoar, meu Deus, o país onde ele se encontra, eu quero abençoar a vida do Mário, a vida do Jota, Senhor, meu Deus, os projetos, Pai, que foram instalados nos vilarejos, nos povoados. Oramos por esse dia de 31 que vai iniciar, Senhor. Meu Deus, Pai, que o Senhor possa repreender qualquer tipo de ritual, Senhor, contrário, Senhor, a tua palavra, a tua presença. E nós pedimos ao Senhor que os céus sejam abertos nesse lugar para a verdade da tua palavra. Oramos para que o Senhor possa dar graça, capacidade, iluminação espiritual, Deus, para que o teu filho conseguir traduzir, meu Deus, Pai, a tua palavra. Oramos para que recursos cheguem às suas mãos, Pai, para que todo o Novo Testamento, Pai, seja traduzido e vidas sejam libertas, porque a tua palavra é quem liberta. Espírito Santo, nós oramos nesse momento, quebra as cadeias de religiosidade. Oramos por aqueles que são cristãos, mas vivem uma vida religiosa, que possam nascer de novo, alcança esses corações, sacode esse país, Senhor. Nós profetizamos, Pai, que os índices aumentem de cristãos, meu Deus. Nós pedimos ao Senhor pela vida do Jota, que ele seja um grande ganhador de almas, um grande missionário, um grande avivalista, que vidas sejam despertadas, Pai, a começar da sua casa, Pai, que a sua mãe seja salva, que a sua família seja salva.
que os seus amigos sejam salvos. Eu oro ao Senhor pela vida do pastor Jonathan, guarda o teu filho, reveste ele com poder e com graça. Espírito Santo, reveste o teu filho com as armaduras espirituais necessárias, supre as suas necessidades. Pedimos ao Senhor nessa hora que todas as vezes que alguém assistiu filme sobre o Senhor, Jesus, que haja quebrantamento, que haja mover do Senhor, que haja libertação, que, Pai, conceitos antigos sejam quebrados e a tua palavra seja colocada de maneira especial. Nós abençoamos esse povo e nós queremos ver, Senhor, as notícias de salvação. Salva, Pai, esse povo para a glória do teu nome. Oramos pela vida do Mário, visita ele onde ele está agora, na sua casa, visita ele com sonhos. Eu creio que o Senhor pode fazer algo, Senhor. Salva ele, quebra as cadeias do medo, salva a sua casa, sua esposa, sua família. Nós profetizamos e nós nos alegraremos com a notícia de que esse homem foi salvo, Deus, que o evangelho foi difundido ainda mais. Eu quero pedir ao Senhor que tudo aquilo que está sendo traduzido, Pai, seja traduzido para a glória do teu nome, Senhor, que tudo aquilo que é necessário de recurso, que o Senhor comece a enviar, usando dos 4 cantos desta terra, Senhor, pessoas para abençoar esses projetos. Guarda a vida dos teus filhos neste lugar, livrando eles, meu Senhor, Pai, até o dia, Pai, que o propósito se cumpra. Nós pedimos ao Senhor, como foi lançada o início dessa live a palavra, que em nada o teu filho possa ter a sua vida por preciosa, contanto que se cumpra o ministério, Senhor, que ele recebeu do Senhor. Recompensa o teu servo, Senhor, por tudo aquilo que ele tem feito e acende ainda mais em nossos corações, meu Deus, o despertar da tua palavra, porque nós somos livres, Senhor, e muitas vezes brincamos com a liberdade que temos. Nós abençoamos esta nação para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor, amém. Um abraço, meu querido. Vou colocar aqui, antes de terminar, o seu Instagram para o pessoal acessar aí. Ok. Ô, Rayane, enquanto isso, eu gostaria de agradecer, né, a missionária Rayane por essa oportunidade. Quero também agradecer ao meu pastor Júnior, de lá da Assembleia de Deus de Entre Rios, a minha igreja enviadora, o pastor Crispim e mãe Zenaide, que são os meus pais, foi eles que me enviaram ao campo, na época que eles pastorearam Entre Rios, quando também pastorearam a Assembleia de Deus de Camaquã, na época também, e agradecer ao pastor Felipe, da Assembleia de Deus de Tancredo Neves, também pela parceria que temos feito durante esse tempo. Eu louvo a Deus pelos irmãos também de Salvador, né, da Assembleia de Deus de Tancredo Neves. Aí o missionário Aislan aí está presente também na live, né, um dos que tem me apoiado bastante. E os demais irmãos, e a todos os irmãos da igreja, de Camaquã, que eu tenho um grande carinho por vocês, os irmãos de Camaquã e de Jacareci também, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Glória a Deus. Fica aí, então, pessoal, o nosso desafio. Envie um áudio de oração para alguém que é descrente. Está conosco aí o missionário Aislan, né? É Aislan ou Aislan? Aislan. Eu chamo ele Aislan, mas eu acredito que é Aislan. Que bem que ele vai estar conosco também. A missionária Thaís também vai estar conosco amanhã, falando da sua experiência no campo. Ela trabalhou no Rio Grande do Norte, no sertão. Aí a gente já vai falar sobre missões nacionais. Mas Deus abençoe, pastor, e te recompense por isso. Amanhã, queridos, aguardo você aqui 7h30 da noite. Deus vai continuar sacudindo a nossa terra. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço. Amém. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.